Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter domina um São Paulo completamente perdido no Morumbi, com muita coisa para resolver, com muito a mudar para o ano que vem, e a Libertadores eu acho que já era, né? Vamos falar desse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Um dos jogos mais melancólicos que eu vi do São Paulo na temporada, e olha que a concorrência é grande. A gente viu muitos insucessos, muitos fracassos do tricolor paulista, que derrete no final de 2022 e acaba frustrando demais o seu torcedor, que provavelmente não vai ver o clube na próxima Libertadores. Para muitos até é de forma interessante, né? Porque você entrar com essa equipe, com esse elenco, numa Libertadores da América, a tendência é que você caia muito cedo, né? E para muitos a realidade do São Paulo é realmente a disputa da Sul-Americana. Falando em realidade, foi um choque de realidade, mais um, né? Quando o São Paulo empata com o Atlético Mineiro em casa, uma vitória preciosa que precisava acontecer pelo confronto direto, na busca por essa vaga. Quando toma um chocolate no segundo tempo do Fluminense no Maracanã, mesmo saindo na frente, com o placar na frente em relação ao adversário, e agora quando perde para o Inter em casa. É claro que o Inter é uma das melhores equipes do segundo turno. É claro que o Inter tinha condições de vencer o São Paulo no Morumbi. Mas vamos conversar, né, gente? Se o São Paulo tinha um momento para poder resolver a parada nessas duas últimas rodadas, era vencer o seu jogo em casa. Era vencer um grande adversário que está muito bem colocado na tabela para poder dar um pouquinho mais de moral e confiança para a última rodada e quem sabe beliscar essa vaga para terminar a temporada com dignidade. E não foi o que aconteceu. Foi uma atuação completamente amorfa, apática, desrespeitosa com o seu torcedor, que vai muito além do campo, que não é só o jogador que não entrega, é o elenco montado para o técnico Rogério Ceni, é o trabalho do Rogério também com as suas escolhas, é a diretoria com salários atrasados, com falta de planejamento. Gente, tem muita coisa errada, e o que a gente vê obviamente um tipo de jogo como esse. Aí você vai me dizer, puxa, mas bateu na trave tantas vezes, né? Chegou na final do Campeonato Paulista, chegou na final da Sul-Americana, mas e como foram essas finais? O São Paulo sequer disputou essas finais. Fez na ida aqui contra o Palmeiras, né, no primeiro jogo da final do Paulistão, nossa, o melhor jogo do ano e tal, depois tomou 4 no Allianz Parque, sem ver a cor da bola. Depois foi jogar essa final da Sul-Americana e o Del Valle, do Equador, fez um 2-0 ao natural, com falhas defensivas, com um time completamente abalado psicologicamente, e depois dessa derrota da Sul-Americana, o São Paulo praticamente inexistiu. Claro, muitos jogadores lesionados, e aí também acho que tem que se questionar isso, né? É normal ter 11 jogadores no departamento médico? 11 jogadores? O elenco já é difícil, já é complicado. Eu acho que o Rogério Ceni fez muito com pouco durante muito tempo do ano. Mas chegou um momento em que a gente precisava mais do técnico do São Paulo também. Hoje, por exemplo, ele realmente tinha muitas dificuldades para escalar o elenco e não tinha um lateral direito de ofício, né? O Rafinha conseguiu a proeza de ser suspenso para esse jogo, o Igor Vinícius machucado, o Moreira machucado, enfim, estava difícil mesmo. E aí, como ele vem testando, ou vinha testando o Reinaldo na ala direita, a gente já imaginava que, meu Deus do céu, Rogério, não faz isso de novo, né? Porque não dá certo. Aliás, o Reinaldo não dá certo jogando pelo São Paulo. Chega de Reinaldo. Chega, ele encerrou o ciclo, não dá. Você vê que no gol do Maurício, ele tá trotando atrás do cara, ele não tem a mínima intensidade de cobertura. Ele dá alguns passes interessantes para gols, inclusive, né? E por muito tempo foi o líder de assistências e o que acabava validando, né, uma renovação de contrato, mas o Reinaldo nunca conseguiu ser regular o ano inteiro, na temporada inteira, nunca conseguiu ser um jogador efetivo de uns tempos pra cá, tá? Ele já chegou a ser importante no Campeonato Brasileiro de 2018 e tudo mais, no Paulista de 2020, mas de uns anos pra cá acabou, gente, acabou, não dá. Não dá pra você ficar insistindo no erro, entre outros tantos jogadores que me parecem ter encerrado o ciclo também. O Rodrigo Nestor, gente. O Rodrigo Nestor, que tem, assim, qualidade técnica, que é um menino de Cotia, que, enfim, tem potencial, ele não consegue acontecer. E aí eu acho que a culpa não é só dele. É óbvio que tem um momento do time que acaba engolindo, muitas vezes, a técnica do jogador, né? Isso é muito comum acontecer, especialmente no São Paulo, né? O jogador ele não consegue surgir por conta de um contexto complicado, quando ele sai, acaba despontando, estourando em outra equipe. Isso é muito comum e eu não duvido que isso aconteça com o Rodrigo Nestor. Mas é fato que no São Paulo ele não consegue. E aí ele não ajuda
ajuda e acaba atrapalhando. O Igor Gomes faz um golaço, que para mim foi o que se salvou dessa noite, foi o Igor Gomes, não só pelo gol que ele faz, mas pelo como ele se desloca. Muitas vezes ele cai pelos lados nessa ausência de um ala, né, em que o Rogério optou pelo Marcos Guilherme, que não funciona nem de atacante, quanto mais de ala. O Igor Gomes tentou fazer a função dele em alguns momentos, caiu pelos lados, foi por dentro, tentou construir, faz um belíssimo gol, chuta na gaveta, e o Rodrigo Nestor me faz uma falta no meio da jogada, completamente descabida, tirando o Rodrigo Moledo da disputa, empurrando ele claramente, com VAR, gente. Com VAR não dá pra cometer esse vacilo. Não dá. Aí eu fico imaginando o Igor Gomes, que faz um baita de um gol, e aí por conta do erro do Rodrigo Nestor, teve o seu gol arrancado, retirado, anulado, e o São Paulo perdeu de empatar o jogo no momento em que estava bem, viu? No segundo tempo, o Rogério Ceni meio que conserta, né, aquilo que ele faz, porque pra que jogar com 3 zagueiros quando você não tem um lateral direito? Improvisa um cara ali no sistema defensivo, sai com linha de 3, mas deixa um cara na lateral. Não, ele opta por 3 zagueiros e bota o Marcos Guilherme de ala. Não funciona. O que ele faz? Tira um zagueiro, né? Tira o Luizão, bota o Patrick, finalmente o Patrick. Patrick merece um capítulo, vamos falar do Patrick. E aí consegue recompor um pouco mais, e até porque o Inter também reduziu um pouco o seu ímpeto. O Inter que faz um baita campeonato brasileiro, e o São Paulo começa a ameaçar um pouquinho. O Patrick teve algumas chances, o Calleri nessa jogada em que sai o gol do Igor Gomes, e o Kehler, né? Muito seguro, né? Esse goleiro que assumiu a titularidade nesse segundo semestre, aí no segundo turno do Brasileiro, e tomou conta da posição, acabou fazendo intervenções muito importantes. O Vitão, que é um achado do Inter, esse jogador em 30 partidas no Brasileiro tomou hoje seu primeiro cartão. Ele fez 2 faltas no jogo e ele já passou 18 jogos sem cometer uma falta. É impressionante. Hoje jogou o Moledo, mas ele faz uma dupla muito boa com o Gabriel Mercado. O Inter tem um time muito regular, né? E do meio pra frente tem o Pedro Henrique, que até tentou muito no primeiro tempo, né? Conseguiu costurar ali pelo lado esquerdo, mas depois saiu substituído pelo Wanderson. Teve o Alemão, que fez pivô, voltou um pouco e tudo mais, mas ainda falta um pouquinho mais do Alemão, né? De camisa 9, né? E aí, na jogada do gol, uma tabela maravilhosa dos jogadores do Inter, né? Entrando, trocando passes. Gosto muito do Johnny também, esse jogador que faz a primeira função de meio campo. E o Maurício, que jogou mais aberto pelo lado direito, né, acabou aparecendo e de perna direita fazendo o gol, em que a bola bate no Felipe Alves e entra, e a defesa do São Paulo assiste o Inter a fazer o primeiro gol. E quando o Inter faz o primeiro gol, no primeiro tempo, só dava Inter. Só o Inter chegava, só o Inter ameaçava, obrigando, inclusive, o Felipe Alves a trabalhar. E ele, infelizmente, no gol, acho que até, não sei se falhou, né, mas uma bola defensável que ele não conseguiu pegar. E depois ele até teve que continuar trabalhando no segundo tempo. Enfim, um Inter muito superior no primeiro tempo, que puxa o freio, né, que pisa no freio no segundo tempo, e aí o São Paulo, por conta da necessidade, mais até do desespero, cresce no jogo, consegue pressionar, faz um gol, o gol é anulado, e depois o jogo fica completamente aberto, né? E o Inter até tem muitas chances para poder ampliar o marcador e não consegue, seja em defesa do Felipe Alves num chute do Tauan Lara, seja numa falha do Brian Romero, né, que num contra-ataque a bola estava na cara dele, na cara do gol, ele pisou na bola, tentou chutar para o meio da área, sei lá o que ele tentou fazer, mas foi completamente equivocado, e o Inter perdeu, inclusive, a chance de ampliar. Triste, terrível, um time bagunçado, desorganizado, abalado, e que agora vai ter que, sei lá, precisar de um milagre para classificar para Libertadores, o que eu acho muito difícil. Porque hoje, por exemplo, São Paulo está em 9º, ele está fora da zona de Libertadores. E olha que o brasileiro, ele distribui, né? É um saldão, né? Todo mundo quer Libertadores, Libertadores, vaga na Libertadores, distribui para todo mundo, né? Todo mundo consegue vaga na Libertadores, um time que minimamente possa ser competitivo. Não é o caso do São Paulo. São Paulo nem merece ir para Libertadores, mas tá lá, a vaga tá lá. Ele tá fora hoje. E aí, a rodada toda tem que acontecer, porque esse foi o primeiro jogo da rodada. Ou seja, o Botafogo pode pontuar, o Fortaleza pode pontuar, o América, o Atlético Mineiro, todo mundo pode pontuar na rodada e disparar ainda mais, deixando o São Paulo completamente fora ao final da rodada, porque ele só tem mais um jogo para acontecer contra o Goiás. E aí tem mais umas coisas assim que são inacreditáveis em relação ao São Paulo. O André Anderson, por exemplo, que passou o ano inteiro machucado, que foi uma contratação pedida do Rogério e tudo mais, um jogador que veio de fora. Ele simplesmente, depois de tantos jogos de fora e tudo mais, ele consegue entrar e em
30 segundos ele toma um cartão. Só que esse cartão é o terceiro dele, ele tá suspenso e não joga o último jogo. Então valeu, André Anderson, boas férias pra você. Foi isso que ele foi fazer no jogo, né? Garantir a antecipação das suas férias. O mesmo faz Patrick. Patrick merece um capítulo. O Patrick que reclamou da substituição ou das substituições no intervalo do jogo contra o Fluminense, segundo o Rogério Ceni. A treta foi grande, houve informação de que ele seria multado, essa informação foi desmentida depois. Houve, inclusive, pedidos internos para que ele não fosse para o jogo. O Rogério Ceni optou por relacioná-lo, mas na reserva. Patrick é um dos principais jogadores do time no ano. Nesse time complicado, em que tem Caleri e Luciano em alguns jogos, pouquíssimos que se salvam. O Patrick foi um jogador decisivo em vários momentos. Ele ficou ele ficou dentro da relação, mas fora do time titular, no banco de reservas. O Rogério Ceni confirmou que houve essa briga, treta, discussão, não sabemos até onde foi essa questão, mas segundo informações internas, não é muito simples não, a relação não é boa, e acabou culminando nessa reclamação do Patrick com o Rogério, uma discussão mais alta, num tom mais alto, e o Patrick retirado do time titular. Ele entra no segundo tempo, e até melhora o time. E aí o que faz o Patrick? O juiz apita o final do jogo, o Patrick vai lá, ô, seu juiz, pô, terminou cedo, não sei o quê, esbraveja, e grita, e briga e tal. Aí toma um amarelinho. Tá fora do último jogo. Então assim, gente, o São Paulo precisa de uma reciclagem geral. Não é de agora, né? Não é de agora. Mas precisa repensar muita coisa. Muita coisa. Em relação a tudo, tá? Diretoria, comissão técnica, elenco. Repaginar pro ano que vem. Ou mais um ano sofrido, né? Mais um ano difícil. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!